Então, mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Você que nos acompanha através da gravação, quer seja desse vídeo ou do áudio, nós somos a Igreja Presbiteriana na cidade de Serquilho, localizado na rua Princesa Isabel, número 150, Jardim Esplanada. Todo culto eu tenho feito essa chamadinha para que todos também decorem o endereço da nossa igreja, caso alguém assim pergunte onde fica. Nós estamos então na rua Princesa Isabel, número 150, Jardim Esplanada. Você é o nosso convidado especial a participar dos nossos encontros. Abra por gentileza a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, a primeira epístola que o apóstolo Pedro escreveu. Se você tiver com sua Bíblia, abra. Se tiver com aplicativo, abra. Se não tiver com nada disso, acompanhe, por favor, na projeção no telão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Hoje nós fechamos o capítulo 2 dessa série de mensagens expositivas no livro, na epístola de Pedro. Capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos orar? Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra. Apesar de ter sido escrita há tanto tempo, nós cremos que ela traz vida e princípios para o nosso agora. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, capture a nossa atenção para que não venhamos nos distrair com nada e ninguém. Que a nossa mente não fique, ó Deus, pairando em coisas do passado ou ansiosa por coisas do amanhã, mas que estejamos inteiros agora, concentrados para ouvir a Tua palavra. E que não fique apenas um conhecimento no nosso intelecto, mas que se torne algo prático, um princípio a ser experimentado no nosso dia a dia. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, se você não ouviu as mensagens anteriores, você precisa ouvir, para que as que nós estamos falando hoje, por exemplo, não fique sem alguns elementos importantes para você entender. Eu não posso ficar retomando sempre, senão fica muito cansativo e repetitivo. Então, ouça as gravações anteriores. Hoje nós vamos fechar o capítulo 2, que é um capítulo muito importante para aqueles irmãos e irmãs daquele tempo que estavam sendo perseguidos pelo imperador Nero. Já contei para vocês a história. Nero era um louco, megalomaníaco, queria construir, mas Roma não tinha mais espaço para construção. Então ele lasca fogo em tudo e precisa de um bode expiatório. Ele olha para os cristãos, para os discípulos e discípulas de Jesus e culpa-os, dizendo que eles são responsáveis. A partir de agora nós temos uma perseguição ferrenha. Os discípulos não estão mais em Jerusalém, não conseguem mais permanecer onde estavam, ficam dispersos, não tem mais templo, não tem mais igreja para se encontrar, não tem sinagoga, não tem trabalho, não tem nem mesmo casa para morar. É esse o contexto que eles estão vivendo aqui. E por isso que eu escolhi essa epístola, para a gente parar um pouco e olhar atentamente para ela. Porque nós temos algumas semelhanças com o nosso tempo de pandemia. Vivemos um momento em que as portas foram fechadas, e nós não podíamos nos reunir aqui, igual aqueles nossos irmãos. Algumas pessoas passaram pela triste experiência de perder o seu trabalho, e uma grande inquietação alojou no coração. Outros começaram a conviver com o luto de maneira mais próxima. No ano passado, no início da pandemia, tudo era muito distante, mas de repente o negócio começou a se aproximar. Pessoas conhecidas se adoeceram, e muito mais do que se adoecer, o luto começou a bater a nossa porta. Nós temos na nossa igreja famílias enlutadas porque perderam entes queridos para o contexto da Covid.
Talvez nós teremos experiências assim ainda, dentro do nosso âmbito familiar, que Deus nos livre, mas há uma probabilidade grande de chegar cada vez mais próximo a essa realidade. Então muitos conviveram com a perda do emprego, muitos tiveram pessoas queridas falecidas, muitos ficaram inquietos porque não tinham mais acesso ao lugar físico, e é isso que está acontecendo de maneira muito pior e mais intensa naquele tempo da igreja. Então o apóstolo Pedro vai mandar uma mensagem muito carinhosa e especial, ensinando aquele povo a viver quando a vida parece que fica de pernas para o ar. Pedro vai ensinar aquele povo a viver quando a conspiração, a calúnia é armada contra você. Quando você olha e fala assim, isso não é verdade, mas construíram uma estrutura mentirosa tão bem articulada, que ninguém vai acreditar em mim, porque o imperador, a pessoa mais poderosa do mundo atual, está dizendo que eu sou o culpado. As pessoas estão acreditando, é a minha palavra contra dele, só que ele usa do poder, da Pax Romana. Então agora eles estão fugindo para sobreviver. O que fazer quando nós somos caluniados? O que fazer quando nós somos perseguidos? O que fazer quando nós não temos mais acesso ao lugar que nós gostaríamos de acessar? O que fazer quando nós começamos a perder a nossa estrutura financeira? O que fazer quando de repente você se depara com óbitos de pessoas amadas, o luto bate a porta? Eles estão vivendo isso, eles estão vendo seus filhos sendo aprisionados, mortos, estão perdendo a sua casa, estão perdendo seus negócios. E o que esse texto tem a nos ensinar? O capítulo 12, nós começamos domingo passado, com a palavrinha do versículo 1 que diz, despojando-vos. Isso tem a ver com um exército que foi guerrear com outro, venceu, e o que sobrou, pegou para si. É como se Pedro estivesse dizendo, escuta, existe alguns despojos, existe alguns restos em você, que você não pode manter na sua história. Eu sei que para você isso é algo importante, eu sei que para você de repente você já se convenceu que precisa desses despojos, desses restos para poder se manter, mas você só vai experimentar da plenitude, da abundância da vida, se você se despojar, jogar esses restos fora. Às vezes nós nos contentamos com os restos, e aqui não tem nada a ver com o pensamento de ter tudo do bom e do melhor como a teologia da prosperidade propõe, não é isso. Tem pessoas que se contentam a viver um resto de relacionamento, tem pessoas que se contentam a trazer para si realidades de guerras vencidas, de batalhas experimentadas, e traz ainda em si alguns mecanismos que dão uma sensação de segurança. Mas Pedro está dizendo, você precisa jogar esse lixo fora, você precisa jogar esse resto fora, você precisa estar com as mãos vazias, para de fato receber da parte de Deus, aquilo que vale a pena ser vivido. Então ele vai falar de alguns despojos que a gente tem que lançar fora, ele fala da maldade, que tem a ver com um coração, que tudo que faz, está fazendo porque brota de um coração maldoso. O maldoso tem a capacidade de ter atitudes boas, ele tem atos de bondade, mas o íntimo dele é maldoso. E nós vimos que o Espírito Santo nos traz para a realidade da benignidade, é fazer a bondade, porque isso é algo que passa a fazer parte da sua natureza. Nós vimos também a respeito do dolo. Dolo é aquela capacidade intencional de pecar. Dei o exemplo de um crime doloso e um crime culposo. Ambos são crimes, mas o doloso é pior, porque o doloso é arquitetado, é planejado, é maquinado, e falamos sobre isso. Às vezes a gente tem isso como um mecanismo de defesa e de sobrevivência. A gente fica maquinando, dorme pensando, articulando, estruturando, e só te faz mal. Depois do dolo vimos a hipocrisia, que é você representar uma personagem que não corresponde a quem você é.
Hipócrita é um ator, a palavra hipocrisia vem de ator no grego. É alguém que quer convencer as pessoas de quem de fato ele não é. Quando a hipocrisia bate no teu coração, você vai vivendo relacionamentos fingidos, construindo conexões frágeis por causa da hipocrisia. Você tem medo de mostrar de fato quem você é. E saiba que Deus não se relaciona com personagens, Ele se relaciona com pessoas. Por mais assombrosas que sejam, são essas que Ele aceita em si. Então pare de se esconder, pare de ser hipócrita. Falamos sobre a inveja, que é o ato de não querer ver o que o outro tem, achando que merece ter para si. A inveja faz a gente não ter gratidão por aquilo que Deus coloca às nossas mãos. A gente não consegue aproveitar, valorizar e amar o que tem, por causa da maledita inveja. Conversamos também de toda sorte de maledicência. A maledicência nada é do que fofoca, é falar mal de alguém na ausência desse alguém. Normalmente se fala mal de alguém para mostrar que tem poder da informação. Nós conversamos sobre isso. Depois também vimos a respeito da experiência do Senhor que é bom. E o principal, agora a gente vai entrar nos 2 versículos. A mensagem vai ser rápida, tá? Por isso que eu estou recapitulando bastante o que foi falado. Pedro está respondendo uma pergunta daqueles irmãos e irmãs. E agora? Nós não temos mais templo para adorar. Não temos mais acesso ao templo judaico. Não temos mais acesso às pequenas sinagogas. Nós não temos mais os sacerdotes, a tribo levítica, para oferecer sacrifícios por nós. Nós não temos sumo sacerdote, aquele personagem mais importante do culto, que era um descendente da linhagem arônica e da linhagem levítica. O que vai ser da nossa vida de adoração? Aí Pedro vai dizer assim: Jesus é a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra viva. E vocês também são pedras vivas, eleitas e preciosas para Deus. Pedro está dizendo: não, a tua fé não depende de uma pedra física. Não, a tua fé não depende de uma estrutura física. Você é um templo vivo, onde quer que você esteja, porque você está construído na pedra principal, que é Jesus. É como se Pedro estivesse dizendo: vocês não se lembram das palavras de Jesus, quando esteve com a mulher samaritana, lá no monte da Samaria, e ela perguntou: qual é o lugar da adoração? É aqui no monte samaritano, no monte Gerazim, o templo de Samaria? Ou é lá no monte Sinai, no templo de Jerusalém? Jesus falou assim: olha mulher, você não está entendendo, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é aqui nem acolá, você vai adorar onde quer que você esteja. E isso é muito importante para esse contexto de pandemia, porque muitas pessoas, quando não tiveram mais acesso ao templo físico, experimentaram de uma sensação de ruptura com Deus. Acabou a relação com a palavra, acabou a relação na oração, acabou a relação na comunhão, da devoção, do tempo, da piedade, porque a mente estava judaizada, de que eu preciso do templo físico. Não. Falamos que se você não tem acesso ao templo físico, onde quer que você esteja, você é um templo do Espírito Santo. Mas também falamos que quando nós temos acesso ao templo físico, Paulo escreveu aos Hebreus dizendo: e não os deixe de congregar, como é o costume de alguns. Tem gente que cria o costume de não se congregar. Ele pode estar acessando, mas ele não acessa e coloca vários motivos e razões que o convence de não estar. Então perceba, se eu não posso estar onde quer que eu estiver, eu tenho que ser um adorador, pedra viva. Mas se eu posso estar e me negligencio ao estar, eu não estou vivendo a totalidade, a complenitude da fé cristã. Aí Pedro vai dizer: você é um templo vivo. Aí vem mais um questionamento: e o sacrifício? Eu não sei como é que é. Quem fazia os sacrifícios
Eram a tribo de Levi, eram os levitas que pegavam, imolavam o cordeiro, colocavam no altar de bronze, pegavam o sangue, aí o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, jogava na Arca da Aliança. E aí, cadê o meu sacerdote? Pedro vai responder: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Mas, ok, já é confuso para mim, mas e o sumo sacerdote que nós tínhamos? Você não precisa ter mais um sumo sacerdote humano, você tem Jesus. Jesus é teu sumo sacerdote, é por intermédio dele, é no nome dele. O que Pedro está dizendo? Você agora é um sacerdote e uma sacerdotisa, onde quer que você esteja, e o que você fizer em Deus com Deus, já é agradável, graças ao sacrifício de Jesus. É isso que ele falou. Aí vem os 2 últimos versículos do capítulo 2. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esses títulos eram aplicados apenas para a nação de Israel no Antigo Testamento. Mas agora, pela manifestação do Messias, olha o que diz o versículo 10 que nós lemos: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo. Quem é o povo de Deus? Diz o versículo 10. Aqueles que não eram, os gentios, que não têm em si o sangue hebreu, judeu, que não nasceu em Israel. Você que está em Cristo tem um sangue muito mais nobre do que o sangue israelita. Você tem o sangue do Cordeiro de Deus, que faz com que você seja povo de Deus. Não é mais agora um título aplicado à nação de Israel, mas todo aquele que está em Cristo, sob a rocha. Não existe mais nação preferida, não existe nação mais poderosa. Todos são um povo, a partir do momento que esteja em Cristo. Mas para quê? É sobre isso que eu quero falar essa noite. Há uma finalidade, há um propósito em você ser raça eleita, sacerdócio real. Olha só a expressão: você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. Você não precisa mais de sacerdotes. Isso é muito importante você entender, para você não cair na armadilha histórica que a fé cristã caiu. Tanto na idade chamada Idade Média, Idade das Trevas, tanto quanto nos nossos dias, também no contexto da igreja evangélica. Se você for na igreja católica e em algumas igrejas evangélicas, eles mantêm o sacerdócio, o alto clero. Ou seja, quem é sacerdote sobre a sua vida? É o pastor, é o bispo, é o padre. Eles possuem um sacerdote, nós somos o clero, vocês são os leigos. Então vocês dependem de mim, vocês dependem do sacerdote, do padre, do pastor. E isso, gente, no decorrer da religião, eles perceberam que ao se apropriar disso que não é mais realidade em Jesus, poderiam exercer controle sobre as pessoas. Começaram a oprimir pessoas, a extorquir o seu dinheiro, a mediar a sua fé. Começaram a embutir na mente das pessoas que eles, os sacerdotes ou as sacerdotisas, o padre ou o pastor, é aquele que faz a mediação entre você e Deus. Isso é mentira. Você é sacerdote, você é sacerdotisa, você não precisa de ninguém para ser o teu sacerdote. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. Em nenhum momento eu estou aqui menosprezando e desprezando aqueles a quem Deus chamou, e eu me coloco dentro dessa classe, dotados pelo dom pastoral. Na caminhada e funcionalidade da igreja e dos dons, existem pessoas com dons específicos.
E um desses dons é o dom pastoral. É o que eu estou fazendo aqui através da palavra nesse primeiro momento. Mas não se deixe iludir. Eu não sou sacerdote sobre a sua vida. Você não precisa ter que passar por mim para se achegar a Deus. A sua oração é tão ouvida quanto a minha. Não existe cobertura espiritual da parte do pastor ou do padre. A tua cobertura espiritual, ó sacerdote, é o sangue do sacrifício do Cordeiro de Deus, é o sangue de Jesus que te cobre. Você não precisa da minha bênção, você não precisa da minha autorização, você é sacerdote, sacerdotisa, coberto e coberta, protegido, protegida pelo sangue de Jesus. Você precisa ter isso muito claro, na tua mente e no teu coração, para ninguém manipular a tua fé, para nenhum pastor, nenhum líder religioso, usar de uma titularidade, de ser um pomposo, querendo te controlar em nome de Deus. É isso que aconteceu na história do catolicismo e se estende. É isso que aconteceu na história das igrejas evangélicas, principalmente no Brasil, e a maioria ainda se estende dessa forma. Então Pedro vai dizer: você é sacerdote, você é sacerdotisa, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E agora eu entro na reta final da mensagem. Qual que é o propósito de tudo isso? Você já parou para se perguntar qual que é o propósito da sua vida? Você já teve algumas inquietações porque você, ao analisar os seus afazeres, parece que não há sentido nas coisas que você tem feito? Você já foi engolido pela rotina e o tédio começou a tomar conta do teu coração e você passou a questionar: parece que não tem graça viver, parece que eu estou automatizado fazendo o que eu faço, qual que é o meu propósito? Aí você tenta fazer de tudo. Faz um curso aqui, faz um curso acolá, tenta isso, tenta aquilo, muda o cabelo, compra uma roupa, compra um carro, faz, gasta, viagem, e parece que nada te supre de fato e de verdade. E é isso que Pedro vai trazer agora. Qual que é o propósito para você e para mim? A fim de, diz o versículo 9, a fim de, é finalidade, propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe qual que é o seu propósito de vida? Sabe qual a sua missão de vida? Proclamar as virtudes. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós somos especialistas em proclamar, não virtudes, mas principalmente o defeito do outro. Nós somos especialistas em conseguir identificar o defeito da pessoa e sempre ressaltar para a pessoa qual é o defeito dela, qual a limitação dela, o que ela deveria fazer e deixa de fazer. Por isso que os nossos relacionamentos são tão fragilizados, definhados, porque nós ficamos jogando na cara do outro o defeito que tem. Nós não conseguimos evidenciar as qualidades, mas sempre ressaltamos as limitações. Ao invés de cooperarmos para que a pessoa recomece, se reconstrua, nós sempre apontamos os seus defeitos. Por isso que tem casamentos e relacionamentos sem sabores, porque sempre é uma troca de evidenciação da limitação um do outro. Você já teve aquela experiência de repente olhar uma postagem sua na internet e tem vários comentários? Suponhamos que tenha lá 40 comentários, 39 comentários são legais, está falando bem do que você escreveu, está curtindo o que você falou, mas tem um comentário dentro desses 50 que não é legal, que não gostou da sua postagem, que discordou de você, que desdenhou de alguma maneira. Seja sincero, qual que chama mais a sua atenção? É o negativo. Você vai sair dali falando: puxa vida, porque essa pessoa falou isso. 49 pessoas falaram bem, mas aquela que falou mal, aquele comentário te arrasa.
se arrasta na tua mente, na tua alma. Deixa eu confessar para vocês aqui, eu ainda não consegui discernir se é um pecado ou não da minha parte. De repente seja, mas o contexto do culto é muito engraçado, porque eu sempre falo para as pessoas: clique no joinha ou no coraçãozinho, no like ou no amei, no gostei ou no amei, para que a nossa live tenha credibilidade junto ao Facebook e ele divulgue para mais pessoas. Aí o pessoal vai clicando lá no joinha, no coraçãozinho, e vai aparecendo 40, 50, 60. Aí de repente aparece uma carinha de não gostei, dislike. Aí eu olho para aquilo e falo: teve uma pessoa que não gostou. Quem será que não gostou? E aí eu consigo saber, que eu estou ali operando, mas não importa. 60 pessoas clicaram no coraçãozinho. Quem será que... Vou lá. Achei. Aí às vezes eu até falo: não, tudo bem, pode ter errado, mas eu não me contento. Ô irmão, teve alguma coisa que de repente no culto você não concordou, eu falei alguma coisa, eu te ofendi, algo assim, tal. E a maioria das vezes, eu ainda não tive essa experiência, a pessoa falar sim. A maioria: nossa pastor, cliquei errado, nem vi que eu tinha clicado na carinha brava. Alguns aqui já receberam talvez mensagem minha, né? Eu nem vi que eu cliquei agora eu parei, de verdade. Esses dias eu vi um lá, foi uma tentação, meu dedo foi, eu segurei, não vou atrás. Porque às vezes não gostou e deixa não gostar, né? Mas a gente se atrai muito mais por aquilo que é negativo do que às vezes é positivo. E isso vai endoidando a gente, vai enlouquecendo, vai fazer a gente a gente vai ficando esquizofrênico, vai ouvindo vozes, vai achando que estão armando contra a gente porque alguém deu um dislike. E de repente o texto vai dizer assim: você tem uma missão. A tua missão é se encontrar, se conectar a pessoas que estão nas trevas, perdidas, desiludidas, decepcionadas, aprisionadas na pecaminosidade, sem nenhuma esperança, desesperançosas e desesperadas. Você foi chamado para levar luz para essas pessoas. E guarde uma coisa: é impossível querer iluminar a vida de alguém evidenciando os defeitos desse alguém. Guarda isso aí. E o texto vai dizer: proclamando as virtudes. De quem? Porque às vezes você tem aí uma habilidade de não ver nenhuma virtude na pessoa, você só vê defeito. Só que o texto vai dizer: a proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós levamos luz para a vida de alguém quando nós proclamamos as virtudes de Deus, que nós experimentamos e que você consegue identificar até na vida da pessoa, porque Deus já está agindo na vida dessa pessoa antes de você agir, antes de você chegar. Tirando um pouquinho desse prisma, aprenda a evidenciar as qualidades, as virtudes daqueles com quem você convive. No teu ambiente de trabalho, passe a evidenciar mais as virtudes, as qualidades, os acertos. Pare de ser uma pessoa tão pessimista, tão negativa, tão acusadora, tão aponta de dedo. Passe a ver mais qualidades. Mas a beleza desse texto é que ele está falando de alguém que é plenamente qualificado em si, que é Deus. Agora, como que eu vou conseguir falar das grandezas, das virtudes de Deus, para alguém que está nas trevas e não vê Deus? Sabe como que eu falo do perdão de Deus para uma pessoa que está destruída nas trevas? Mostrando na prática o perdão em mim, através de mim. Quando você perdoa alguém, você está expressando o Deus perdoador. Quando você estende a mão e faz algo para alguém, você está mostrando a virtude do Deus provedor. Quando você percebe que alguém no teu ambiente de trabalho está mal, e talvez melhor para você se blindar e se afastar e deixar ele naquele estado deplorável, porque você não quer se contaminar. Quando você busca, de alguma maneira, acolher aquela pessoa,
você está revelando a virtude do Deus acolhedor. Porque eu falo do reino de Deus que veio até mim, chamando o pão que eu tenho nas mãos de pão nosso, não apenas o meu pão, eu estendo a vocês. O perdão que eu recebo aqui, eu estendo acolá. Saiba que você foi chamado para trazer sentido para pessoas que estão sentidas da vida, pessoas que estão em trevas, num caminho de autossabotagem, autorruína, autodestruição, na pecaminosidade. Você não pode ser indiferente às trevas que habitam no coração de algumas pessoas. Nós vivemos um momento em que todas as mensagens vindas do contexto de autoajuda é para você se distanciar dessas pessoas. Se distancie pelo seu bem-estar, pela sua saúde emocional. O Evangelho não traz uma blindagem para você, ao ponto de você falar, se vire com os seus problemas, eu quero ficar de boa na minha. Ele não traz isso. É verdade. Há momentos que depois que você faz tudo o que poderia ser feito, por amor a alguém, e esse alguém permanece, a própria Bíblia diz, aí você fez a sua parte. Paulo disse, se possível, tende paz com todos, mas há momentos que não é possível. Quando é que não é possível? Quando o outro não quer. A pessoa quer permanecer na guerra, quer permanecer daquele jeito, o que você pode fazer a não ser seguir a sua vida? Mas você só pode ter a paz de seguir em frente, se você teve a atitude do bom samaritano, de ter parado quando ninguém mais quis parar, para aquele que estava ferido à beira do caminho. O religioso não para, a religião em si não para, mas quem é discípulo e discípula de Jesus, para. O sacerdote passou, o levita passou de longe, mas o bom samaritano ou samaritano, ele para o seu caminho, ele desce da sua montaria, ele vê o estado daquela pessoa, ele pega os seus medicamentos, ele coloca os medicamentos, ele pega aquele moribundo, coloca na sua montaria, leva até uma hospedagem, coloca aquele cara no abrigo, ainda diz, está pago a diária dele, se ele precisar ficar mais tempo aqui, deixe, quando eu voltar eu acerto contigo. Se depois que você fizer tudo isso por esse alguém, você pode seguir o seu caminho em paz, como o samaritano seguiu. Mas antes de você não fazer tudo que está ao seu alcance, por amor ao moribundo, por amor ao destruído, por amor àquele que está em trevas, você não tem autoridade nem paz para seguir em frente. Você está negligenciando o seu chamado de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para o reino da sua luz. Você não pode, e que o Espírito Santo não te deixe dormir em paz, que o Espírito Santo tire o teu sono, que o Espírito Santo transtorne, desequilibre a sua saúde emocional, se você podendo proclamar, demonstrar a virtude de Deus para alguém, você se negligencia, se colocando numa postura de juiz, condenador sobre alguém. Mas a hora que você fizer tudo o que você pode, estiver ao seu alcance, siga em paz. Aí é com a pessoa. Você não é redentor, você não é salvador, você não é Messias. Talvez há dois tipos de pessoas aqui essa noite. Algumas que precisam se dedicar mais por algumas outras pessoas que estão em trevas e agem com muita indiferença, agem com muito menosprezo e desprezo. Mas também há talvez um segundo tipo de pessoa, aqueles que precisam, aquelas que precisam parar de insistir e seguir em paz, porque já fez tudo o que poderia ter sido feito. E você está teimando e se autodestruindo nesse processo. Fez tudo que poderia ter sido feito. Não tenha a síndrome de redentor e salvador. Você não é salvador de ninguém. De ninguém.
essa síndrome messiânica, não pode assolar o teu coração. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez essa noite é a noite de você chegar em pessoas e fazer brilhar a luz nas trevas. Talvez seja a noite de você falar: eu não mais quero ter uma postura de ficar falando dos erros, culpando, evidenciando as limitações. Eu quero aprender a ver as virtudes nas pessoas que tem a ver com a graça comum de Deus. Eu quero estender e expressar quem Deus é através de quem eu sou. Vamos orar? Por favor, pessoal do louvor, venha à frente para a gente caminhar para o término. Falei que ia ser rápido? Deu 1 hora de culto. Estou até preocupado que você vai sair muito cedo. Feche os seus olhos e pensa um pouquinho em tudo que foi falado. Em tudo. O que de repente Deus falou com você dizendo: olha, isso aí tem a ver com a sua vida, com a sua história. Eu queria que você falasse com Deus. Fizesse a sua oração. Será que você não transfere para outros o grande privilégio que Deus te deu de ser um sacerdote, uma sacerdotisa? Será que a tua casa não está uma bagunça porque você não assumiu o seu sacerdócio dentro de casa? Será que você, mulher, não poderia orar pelos seus filhos e com seus filhos, mas deixa isso acontecer apenas quando eles estão aqui na igreja? Será que você, homem, não se negligencia no pastoreio do coração da sua esposa e dos seus filhos em casa? Será que você apenas tem uma postura de adorador quando está num templo físico, mas lá no ambiente de trabalho, de lazer, é totalmente diferente? E aqui eu não estou falando de formalismo, de evangeliquez. Estou falando de proclamar as virtudes. Talvez tem pessoas que estão em trevas e você fecha os olhos. Você se distrai para não se responsabilizar em fazer algo. Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós passamos aqui. Obrigado porque tem pessoas que estão se despertando para jogar fora muitas coisas que têm sido conservado na alma e na mente e que não combina com quem se tornaram em Cristo. Obrigado porque o Senhor vai despertar homens e mulheres a assumirem a sua postura missional no seu dia a dia. Serão missionários, missionárias, onde quer que estejam. Obrigado porque tem pessoas que vão parar de ficar apontando os defeitos do outro, gerando culpa ou tentando se amenizar, evidenciando as limitações alheias, para se sentir bem. Obrigado porque pessoas aqui vão se despertar para manifestar as virtudes do Senhor através delas, para aqueles que ninguém quer se aproximar. Obrigado porque tem pessoas aqui que deixarão
a indiferença e vão se aproximar. Vão andar mais uma quilometragem. Vão dar a capa, vão dar o lado da face. Assim como tem alguns aqui que se acham salvadores e já fizeram tudo o que poderia ter sido feito e precisa seguir em frente e confiar que a semente plantada, a palavra dita, não volta vazia. Obrigado por isso, Deus. Obrigado. Amém. Amém.